Filipenses 4, do 14 ao 23. Assim diz a santa palavra do Senhor. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos instrui, nos ilumina, mais uma vez, para que possamos entender Tuas maravilhosas verdades. Nos abençoa, nos capacita aqui, para que nós possamos extrair o máximo do Teu Evangelho para essa igreja, para as nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje, como já foi falado aqui e a gente sabe, comemoramos simbolicamente o nascimento de Jesus, e a gente sabe que provavelmente ele não nasceu nesta época. Existem vários estudos científicos que estudam e embaseiam isso, mas historicamente é um marco em que nós relembramos o nascimento do nosso Salvador. E é interessante porque no Natal as pessoas ficam mais propícias a doar algo, a ofertar algo. Parece que o coração delas amolece mais. Seja também por causa do 13º, que ajuda nisso, mas também está no fato de pessoas elas se sentirem-se na obrigação de não, olha, pelo menos na noite de Natal, vamos dar um conforto àqueles que não têm muito, para que eles fiquem felizes, pelo menos ali, na noite de Natal, igual nós vamos ficar felizes. Existem pessoas que se aproveitam disso de forma errada. Algumas vêm morar aqui no canal no mês de dezembro, propositalmente, só para receber as ofertas. Muitos até têm casa própria, mas eles saem com os filhos e eles ficam por aqui. Antigamente tinha mais, hoje é mais fiscalizado, mas eles ficavam aqui só para receber as ofertas. Hoje a gente vai falar sobre ofertas. É um tema aqui que é central aqui a partir do versículo, na verdade a partir do versículo 10 já do capítulo 4 de Filipenses. Ele vai agradecer aqui, né? Paulo vai agradecer as suas ofertas. E a gente vai falar, é o que permeia a minha exposição de hoje. As ofertas. Mas somente à luz da palavra de Deus a gente pode entender o real significado de ofertar, de receber uma oferta. E que ela
também tem um impacto no reino dos céus. A oferta tem um impacto no reino dos céus. E a gente vai aprender sobre isso hoje. Estamos no último domingo do ano e também terminando essa carta. A gente sabe que essa carta é na verdade, uma devolução de Paulo aos filipenses. O contexto aqui é que os filipenses, eles haviam juntado várias ofertas aqui para Paulo. A gente pode contar aqui dinheiro, roupas e até comida, se ela não estragou aqui, até Epafrodito achar Paulo, porque foi difícil Epafrodito achar Paulo, no meio de tantas prisões domiciliares. Ele tem dificuldade em encontrar Paulo, mas ele chega, a gente vê no contexto da carta que ele chega até a ficar doente e a ficar com Paulo um momento. E essa carta é uma devolução dessas ofertas que os filipenses vão se preocupar a entregar a Paulo. Na verdade, a gente não sabe nem quem entregou essa carta. Se foi o Epafrodito, se ele ficou melhor e voltou para entregar, ou alguma outra pessoa entregou. A gente não tem essa informação na palavra de Deus. E é interessante porque eu já começo um pouco aqui no final, porque a saudação é algo curioso. Olha o versículo 22. O versículo 22 vai dizer assim: todos os santos mandam saudações, e especialmente os da casa de César. Aí você pensa, como assim da casa de César? Quem é César? César é um imperador. Como assim o imperador Nero saúda os filipenses? Não tem muito sentido, não é? Nero aqui não era muito crente. Se você pesquisar a vida de Nero, você vai saber. Como assim os da casa do imperador saúdam os filipenses? E é interessante porque os comentaristas falam que isso engloba a guarda pretoriana. Porque a guarda pretoriana, quando era totalmente devoto ali ao imperador e ao serviço, virava da casa de César. Virava meio que da família do imperador. Esses são os guardas pretorianos, que alguns deles ali, ouvindo o evangelho, se converteram. Mas não só isso, alguns comentaristas falam que o evangelho adentrou na família de Nero, na família do imperador, através de Paulo, chegando a Roma. Olha que interessante. Olha a abrangência e o impacto do evangelho. Entraram ali na família de Nero e os da casa de César saúdam os filipenses. É interessante isso aqui. Paulo, ele vai, em troca das ofertas e em troca de tudo que ele recebeu, e ele vai dizer aqui que ele recebe em abundância, está sobrando agora, é o que ele nos informa aqui. Em troca disso, o apóstolo escreve para aqueles irmãos, inspirados pelo Espírito Santo, um tratado teológico sobre a verdadeira alegria, sobre o contentamento. Não só um presente para os filipenses, mas um presente para nós também. Paulo, ele aproveita a oferta daqueles irmãos para explicá-los qual é o verdadeiro significado de alegria, qual é o verdadeiro significado de contentamento em Cristo Jesus. E ele vai dizer, a gente viu isso na semana passada, eu aprendi o segredo. O segredo é participar da humilhação e participar da exaltação de Cristo. Eu aprendi a ser feliz no muito e eu aprendi a ser feliz no pouco. O segredo e a consequência de aprender o segredo é o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. No capítulo 1 ele falou, aquele que começou boa obra em vocês irá completá-la. Aqui é a segurança do crente. Nisso ele colocava a sua felicidade e a sua alegria. Ainda no capítulo 1 ele vai dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha, se eu viver, eu vou continuar servindo. Se eu morrer, eu vou estar diretamente com Cristo, ou seja, lucro. No capítulo 2, ele nos ensinou que precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo. E o que foi que Cristo fez? Ele abriu mão dos seus direitos e Deus o exaltou. Ou seja, quem se humilha será
exaltado. Nós não devemos nos humilhar pensando em ser exaltado, mas essa é uma consequência inevitável de quem se humilha. E não será exaltado na sua força, assim como Cristo será exaltado por Deus. Cristo diz o contrário também. Quem se exalta será humilhado. Ao longo da carta, ele foi nos ensinando sobre a verdadeira alegria no Senhor. No capítulo 3, ele vai dizer, olha, muitos dos que as pessoas valorizam, na verdade é lixo. Eu pego toda a minha carreira e em Cristo Jesus eu considero como lixo. Até alguns valores religiosos, que as pessoas se apegam tanto, mas não praticam. E aí na sua rede de hipocrisia, começam a se acharem santos, a se acharem melhores do que os outros. Isso é lixo. Ele vai dizer, eu valorizei por muito tempo. Hoje, em Cristo Jesus, eu considero lixo. Eu abandono tudo isso para experimentar a comunhão com Cristo até a morte e além dela. Até a ressurreição dos mortos. Para a ressurreição dos mortos. No capítulo 4, nós vimos o início dele na semana passada. Ele vai falar de um conflito entre duas mulheres e aquilo ali estava atrapalhando a comunhão da igreja. Ele manda elas se alegrarem no Senhor, buscarem moderação, incentiva elas a orarem. E aqui ele está dizendo que Cristo é essa força que nos sustenta nos tempos de crise ou nos tempos de bonança. Ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Em situações de honra, em situações de vergonha, Paulo experimentou várias dessas situações. Algumas estão registradas lá em Atos. Paulo aprendeu o contentamento na escassez e na fartura. E não é fácil sermos contentes quando estamos passando por tribulação. Não é fácil sermos contentes na escassez. Mas entenda, para algumas pessoas não é fácil ser contente na abundância também. Porque a abundância e a fartura faz você querer mais. E também não ser contente. Não é fácil ser contente nas duas situações. Quantas coisas aconteceram com esses irmãos aqui, com esses personagens aqui, e deram errados. Moisés falou tanto da terra prometida, mas ele nem entrou na terra prometida. Estevão apedrejado por pregar o evangelho, Tiago morto, Pedro morto, preso várias vezes e depois morto, Paulo preso 2 vezes e depois morto. Mas também, irmãos, por outro lado, nós devemos entender que contentamento não é conformismo. Não é que Paulo não está mandando a gente não lutar por algumas situações e para querer melhorar em situações ruins em nossa vida. Não, contentamento é a forma como você passa essa situação. Seja ela boa ou seja ela ruim. Por exemplo, se nós queremos nos santificarmos, nós não podemos ser conformados. Não podemos ser conformados. Nós temos que buscar a santificação. Nós temos que exercitar esse fruto do Espírito. Santificação é o completo oposto de conformismo. E aqui dos versículos 10 a 13 do capítulo 4, nós temos a promessa de que os nossos problemas, um dia eles vão passar. Não é a promessa que você vai conseguir o que você quer. Mas é uma promessa de que seja na situação boa ou na situação ruim, Deus está sempre junto com você e dá para vencer qualquer obstáculo. Eu aprendi o grande segredo. Enquanto que nas seitas pagãs daquela época, para você aprender o segredo, e dessa época também, seja na maçonaria, seja na Rosa Cruz, para você aprender o grande segredo, você tem que passar uns anos lá. Você tem que ficar lá sentado e passar por um ritual de iniciação e ler alguns livros. E depois de um tempo você vai entender o grande segredo dessa seita.
E você fica lá na curiosidade de saber o grande segredo. Diferente dessas seitas, irmãos, no cristianismo, aqui, todos os domingos é pregado o grande segredo. É pregado o evangelho. Está aqui exposto. É por isso que o culto ele tem que ser simples. Ele tem que ser profundo, mas ele tem que ser simples, de fácil acesso, para que você tenha fácil acesso ao segredo, ao mistério, ao evangelho. E Jesus cuida de nós em todas as circunstâncias, seja na honra ou na vergonha, seja na escassez ou na abundância. E uma das maneiras de Cristo cuidar de nós é usando pessoas, levantando pessoas para isso. É isso que permeiam aqui os versículos 14 a 23. Para suprir, por exemplo, as nossas necessidades materiais. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está nos mostrando aqui a nítida ajuda e como isso foi útil para o seu ministério em relação aos filipenses para com ele. Paulo irá receber essa oferta. Ele não estava esperando essa oferta. Ele vai frisar aqui que não estava pedindo a eles, mas que ele agradece muitíssimo. Ele vai frisar, o versículo 18, ele diz assim: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Irmãos, no nosso meio cristão nós estamos constantemente ofertando. É normal isso. É normal, por exemplo, chegar no final do ano e a gente, isso aqui eu podia dar, isso aqui eu podia repassar. Na nossa vida cristã, nós ofertamos constantemente, sejam através de roupas, de dinheiro, você ofertar o seu tempo, a sua vida em prol da igreja. A liberalidade é algo comum. E percebam que, como eu falei, Paulo, ele não pede ajuda, a igreja vai tomar iniciativa, a igreja vai se antecipar diante das necessidades daquele apóstolo, e a igreja faz, irmãos, o que nós devemos fazer diante das necessidades. Devemos ter esse olhar sensível diante das necessidades, sem pedir, a igreja vai atender que Paulo precisa. E diante disso, irmãos, esses versículos claramente nos mostram 4 características sobre ofertas. 4 características relacionadas a ofertas. É nítido aqui no texto, são 4 pontos rápidos, nós não vamos nos ater tanto a pontos longos, mas o versículo 14 mesmo nos mostra a primeira característica. Versículo 14, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. As ofertas foram boas, primeiro porque, primeira característica, se associaram com Paulo nas aflições. Palavra aqui interessante, associar-se. Associar-se significa comunhão. É mais traduzido como comunhão, que no grego é koinonia. A gente entende, é bem famosa essa palavra, koinonia. Ou seja, a comunhão, ela não deve existir só na teoria. Comunhão é prática, irmãos. Comunhão, se ficar só na teoria, é hipocrisia. É só falácia, é falsidade. É interessante porque na revista atualizada, associando-se comigo nas tribulações, a revista atualizada traduz como tribulação. E essa é uma tradução mais adequada aqui, porque é justamente isso que Paulo está passando. Tribulação é algo que vem do alto para o servo de Deus. É algo dado por Deus também. É uma carga que Deus mede em cada um de nós. E não dá mais do que a gente possa suportar. Porque senão aí seria injusto. E Deus não é injusto. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 10, 13. O que fala de tribulação? Fala assim: não sobreveio a vocês
nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Deus distribui o peso das cargas em cada um. E o nosso objetivo é suportar essa carga. Entenda, Deus não dá uma carga maior que você não possa suportar. E essas cargas são diferentes. Tem gente que tem carga maior que a outra. É assim que Deus trabalha. Por exemplo, até agora, na sua e na minha vida, a carga de Paulo na vida dele era muito maior do que a nossa. Era uma carga pesada por tudo que ele passou aqui. E é isso. Deus chega lá para Ananias. Ananias está com medo de Paulo, que era conhecido como Saulo. E Deus manda Ananias batizar Paulo. E Paulo tinha uma péssima fama. Paulo era conhecido, por exemplo, como Saulo, perseguidor do evangelho. Mas Deus manda batizar. Olha, Saulo morreu. Agora é Paulo. E Jesus diz sobre Paulo: esse para mim é um vaso escolhido. E eu mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A gente acha que... Qual era a missão primordial de Paulo? Quando a gente estuda, né? A missão primordial de Paulo foi pregar o evangelho aos gentios. Mas essa era a missão secundária de Paulo. A missão primordial de Paulo foi sofrer por Cristo. Isso era o principal objetivo. E assim ele o fez. Mas não pense que esse sofrimento, irmãos, é sem recompensa. Quanto maior o sofrimento, maior a recompensa. Esse é o significado daqueles irmãos se associarem com ele nas aflições. O que é que Paulo está dizendo aqui no 14? Vocês estão dividindo a carga comigo. Vocês estão trazendo alívio para a minha vida. É isso que a gente faz quando a gente oferta. É isso que a gente faz quando a gente ajuda o próximo. A gente divide a carga. E se pegamos um pouquinho da carga, pegamos um pouquinho da recompensa também. A gente pega um pouco da recompensa. Em última instância, sim. Jamais nós devemos ofertar pensando na recompensa. Mas esse também é uma inevitável realidade. Comunhão é levarmos a cargas uns dos outros. Isso é comunhão. Isso é a koinonia aqui. Isso é se associar, que Paulo está falando. Não é agirmos, feito ele disse, por vanglória ou partidarismo. É a prática aqui. Veja o versículo 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Entenda, Filipos era a capital da Macedônia. Aqui uma cidade muito pequena comparada ao que ela já foi. Eu já falei isso para vocês. Foi uma cidade que foi colonizada, criada, né? Totalmente aqui, veio do zero pelo pai de Alexandre o Grande, o Filipe, pai de Alexandre o Grande. Aqui Filipe já tinha morrido, Alexandre o Grande também, mas a cidade ficou lá. E o evangelho vai entrar na Europa através de Paulo e através dessa cidade. Entendam, irmãos, vejam, é importante nós entendermos isso. Paulo, ele não era em primeira instância um pastor. Ele era um missionário. Essa era a primeira vocação de Paulo. Paulo, ele não pastoreava no sentido de acompanhar ferrenhamente vidas e ovelhas. É claro que isso torna-se inevitável com algumas pessoas. Ele vai acompanhar a vida de Timóteo, ele vai acompanhar a vida de Epafrodito, principalmente aqui nessa situação, a vida de Lucas, de Tito, mas essa não era a tarefa principal de Paulo. Esse apóstolo, ele era um missionário. E por que ele não pastoreava como Timóteo, por exemplo? Porque ele não ficava muito tempo nas igrejas. Ele plantava e ele saía para plantar outra.
Ele plantava e ele saía para plantar outra. Ele era uma espécie de missionário mestre. E ele levantava pastores. Levantou muitos pastores, pessoas para pastorear. Timóteo é um deles, Tito é um deles. E ele direciona essas pessoas. Mas igual a Timóteo, e igual a Tito também, Paulo, ele vivia, materialmente falando, do dinheiro dessas igrejas que ele plantava. E é verdade que existiam momentos que ele teve que fazer tendas para sobreviver, principalmente ali para não ser pesado em Tessalônica, era uma igreja que ele tinha acabado de plantar. Ele vai chegar um tempo e vai fazer tendas, mas depois de um tempo, com o sustento integral dele, ele abandona a tenda, porque a prioridade dele era o ministério. Muitos usam o fato de Paulo fazer tendas para exterminar o ministério integral, para dizer assim, não precisa ministério integral. Mas jamais a prioridade do apóstolo foi fazer tendas. Foi um momento ali específico. E quando ele teve a oportunidade de voltar ao ministério integral, ele assim o fez. O sustento pastoral é uma associação que a igreja tem com o seu pastor. É uma associação. É isso que ele está dizendo, olha, versículo 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. É uma troca, é um pacto. Eu entrego um bom alimento espiritual para vocês, e vocês me sustentam com alimento material. Com sustento material. Tem algumas igrejas nos Estados Unidos, olha que interessante, que tem um contrato, que o pastor, quando assume lá, ele assina. Olha, você se compromete em nos dar alimento espiritual, e nós nos comprometemos em lhe dar alimento material para você e para sua família. Assine aqui, pastor. Olha que seriedade, não é? E ele vai dizer, olha, vocês, em primeira instância, diferente de qualquer outra igreja, se associaram comigo na questão de dar e receber. Versículo 16, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Ele vai dizer o significado da oferta. Nós temos a segunda característica aqui. E é interessante esse termo. É uma questão de dar e receber. Ele vai elogiar os filipenses, porque só eles tinham feito isso, tiveram essa sensibilidade, nenhuma igreja se associou aqui. E é interessante porque essa questão, ela significa palavra. Vocês entendem e se associam comigo nessa palavra de dar e receber, nesse assunto de dar e receber. E aqui ele aponta para algo notável, algo que deve ser notado aqui e frequentemente é passado despercebido. Entendam, quando damos algo para alguém, a maioria, quando a gente vai dar, a gente pensa só no outro, né? Não, isso aqui é para suprir a necessidade do outro, e a gente não deve doar pensando em benefício próprio. Devemos doar querendo que o próximo seja aliviado, mas Paulo agora vai aprofundar isso. Ele diz, oferta é uma questão de dar e receber. Não está só relacionado a quem dá, mas você não só dá, mas quando você dá algo, você recebe também. É uma questão de dar e receber. Ou seja, quem doa também recebe algo. Mas recebe o quê, pastor? Quando a gente doa, a gente recebe o quê? O que é que nós recebemos? E aqui está longe de incentivar vocês a doar dinheiro para receber mais dinheiro. Esse não é o ponto aqui. A gente ouve muito isso em pregação de prosperidade, né? O caminho para enriquecer é ofertando. Essa é uma falsa exegese de Filipenses 4,15. Irmãos, as promessas que esses pastores da prosperidade estão fazendo, bota qualquer político no chinelo. Por quê? Porque prometem coisas que são muito mais impossíveis do que os próprios políticos prometem. É isso que eles pegam essas referências para deturpar.
Mas os aspectos de Paulo aqui sobre dar e receber, eles são espirituais. Toda oferta que você faz é revestida de alimento espiritual. A ênfase do apóstolo aqui é essa. É um bem espiritual que você está ofertando. E por causa desta associação com a pessoa ou com o ministério, você pode esperar de Deus retorno espiritual. Se você está contribuindo espiritualmente para aquela pessoa, você pode esperar de Deus e Ele vai lhe dar retorno espiritual. Oferta, irmãos, é um exercício contra a avareza. A avareza é você querer tudo para si, é o amor ao dinheiro, é a idolatria ao dinheiro. Em Timóteo, Paulo chama da raiz de todos os males. Raiz é o que faz nascer, raiz é a origem, é o que faz brotar. Não é que aquele que faz por barganha. Aqui a intenção de ofertar é, olha Deus, eu vou te dar isso aqui e eu quero que você me retorne isso aqui. Barganha é tolice, porque o que é barganha? Eu vou barganhar com você, eu vou lhe dar algo que você está precisando muito e você vai me retornar com algo que eu estou precisando muito. Qual é a lógica de eu barganhar com Deus? O que é que Ele está precisando? O que é que Deus precisa de mim? Eu barganhar com Deus é como se Deus estivesse precisando de alguma coisa minha. Eu vou barganhar aqui meu louvor, minha adoração, porque eu sei que o Senhor precisa disso. Tolice! Deus não precisa de nada da gente. Não se barganha com Deus. O que é que Deus está precisando da gente? Nada. Não tem condições. Nada pode ser mais odioso do que você querer comprar as bênçãos de Deus. Simão, lá em Samaria, tenta comprar o dom de Pedro. E Pedro vai dizer assim, literalmente, vá para o inferno com esse dinheiro. E aqui não era nem um xingamento, era para dizer assim, se você continuar nessa prática, vai você e esse dinheiro para o inferno. Não era, vai para o inferno, né, com esse dinheiro. Não tem como comprar dom. Dom vem de Deus. O que Deus nos dá com alegria não pode ser comprado. Não dá, tem que ser de graça. Não tem preço. Ele nos dá de bom grado e Ele não espera nada em troca. Quem tenta barganhar com Deus nunca entendeu o significado da palavra graça. Não entendeu. Ou seja, essa questão de dar e receber não é assim, olha, primeiro você dá, depois você recebe. Não é assim. É tudo junto. É dar e receber. Deu, já recebeu. Dar aqui é receber. Dar já significa receber. Já recebi pelo simples fato de ter doado. Toda vez que você dá, você recebe bênçãos espirituais incalculáveis. Essa é a questão de dar e receber. Versículo 17, ele vai dizer, não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Olha, Paulo, ele repete isso. Se ele repete, ele está enfatizando. Repetição é ênfase. Veja, 17, não que eu esteja precisando. Olha o 11, digo isto não porque esteja necessitado. Ele está dizendo, eu não estou precisando, eu não pedi a vocês. Paulo não ficava de igreja em igreja pedindo as coisas. E isso já nos dá outra lição. Tem líderes crentes no Senhor. Tem líder que pede demais. Olha a característica do apóstolo aqui. Tem líderes que estão preocupados demais com a sua situação. Preocupados demais. Quem já participou aqui de alguma junta de missões, ou até algum ministério, ou reunião do presbitério, tem alguma sensibilidade de entender aquele pastor, ou aquele líder que pede muito, que está falando muito da sua situação, se preocupa demais com a sua situação? Paulo enfatiza, não que eu esteja pedindo doação. Aqui a palavra ajuda significa doação, não é o meu alvo. Então veja, a gente viu, oferta significa associar-se nas aflições, oferta significa uma questão de dar e receber,
E o penúltimo aqui é o versículo 17, o penúltimo, é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. É interessante esse termo do versículo 17. Ele vai dizer, não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. A tradução aqui, se a gente for comparar, ela é atual até demais, porque parece aqui nitidamente uma conta bancária, né? Parece que você tem uma conta bancária no céu, mas aqui não é literalmente uma conta bancária. Mas peguemos esse exemplo aqui, ele está falando de, poxa, é como se você tivesse uma conta pessoal no céu, uma poupança no céu. Aqui a gente tem a Caixa, o Nubank, o Itaú. Paulo está dizendo, olha, você não tem essas contas aqui? Você tem uma no céu também. E como será que ela está? Ele está dizendo, a oferta de vocês aqui vai aumentar o fruto no crédito da conta de vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Como está a sua conta no céu, digamos assim? Porque uma coisa é certa, nós nos preocupamos com a nossa conta na terra. Talvez você saiba de cor a quantidade de dinheiro que você tem na sua poupança. Seja positivo o saldo ou seja negativo. Tem gente que quer passar uns dias sem nem entrar no aplicativo, né? Mas é algo que a gente pensa todo dia. A minha conta, como está? Quanto eu tenho? Quanto entrou? Quanto saiu? Você talvez tenha decorado aí quanto você tem. É uma preocupação diária. Mas lá em cima, pegando esse gancho aqui da conta de crédito, digamos, no banco celestial, como está? E olha, isso não é um incentivo à salvação por obras, porque a gente sabe que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas Paulo está dizendo que o que ele quer é que o fruto, que aumente o crédito nessa conta. Paulo não gostava da palavra obras. O reverendo Leandro Lima vai falar, vai estudar sobre isso. Ele vai dizer assim, Paulo não gostava muito da palavra obras. Ele prefere fruto. Muitas das coisas que a gente pode traduzir como obras, Paulo ele escolhe escrever fruto. Por exemplo, ele fala sobre os frutos do Espírito. Ele fala fruto, ele não fala obras do Espírito. Paulo aqui, ele não defende salvação por obras. Quando você produz um fruto, ele está dizendo assim, o seu saldo aumenta na conta do céu. Sobe diante de Deus, na conta celestial. Jesus, ele vai nos dizer, olha, vocês têm que parar de se preocupar em acumular tesouros aqui. O próprio Cristo vai dizer. Vocês têm que acumular tesouros no céu. Essa deve ser a verdadeira preocupação de vocês, porque lá o ladrão não vem. Lá a ferrugem não corrói. Lá a traça não acaba com tudo. Tudo aqui na terra está sujeito a esses três males: ladrão, ferrugem e traça. Mas o nosso patrimônio no céu, ninguém pode roubar. Ele está guardado a 7 chaves. Paulo está dizendo, uma boa oferta aumenta o seu saldo. E se você tem saldo, significa que na eternidade você vai usufruir disso. Se você tem um crédito, significa que um dia você vai poder gastar esse crédito. Não tem aquelas poupanças, né, que você guarda e depois só de um tempo pode tirar. Você é proibido de tirar, né? Aquela poupança até 18 anos, aquela poupança... Pronto, essa é a poupança que você tem no céu. É uma poupança que você não pode gastar agora. Mas um dia você vai poder. É o que a Bíblia chama de galardão. O que significa galardão? Galardão é uma recompensa. Nós não sabemos como nós iremos gastar o nosso crédito. E entenda que, claro, isso aqui são linguagens metafóricas, né? Você não tem uma conta literal, com um saldo literal no céu. Mas Paulo está dizendo que essa ação é um fruto. Olha, fruto é algo esplendoroso aqui, como ele trata essa palavra, porque fruto não é algo forçado. É algo que o Espírito Santo colocou no coração de vocês. E esse fruto, sim, ele vai aumentar o crédito na conta de vocês. E a última característica, irmãos, aqui da oferta, é o versículo 18. Ele vai dizer assim:
Novamente nessa repetição, recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Essa é a última característica, é uma oferta sendo tratada com termos veterotestamentários. E o que a gente estuda lá em Levítico, está estudando com o reverendo Rodrigo, inclusive ele usou esse exemplo lá no domingo passado. Ofertas são aquilo que Deus se agrada. E olha, Deus se agrada de umas ofertas e não se agrada de outras. No Antigo Testamento nós temos vários exemplos disso. Veja Caim e Abel. Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. Veja Nadab e Abiú, num culto ali prestado que Deus não se agradou e a reprovação foi nítida e instantânea. As que Deus se agrada possui esse termo aqui, veterotestamentário, que Paulo vai usar no versículo 18, uma oferta de aroma agradável. Entenda que antes de Deus se agradar da oferta, ele tem que se agradar de você. É a forma como ele escreve lá Gênesis 4. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus se agradou de Caim, não se agradou de Caim e da sua oferta. E a gente deve perceber tudo à luz de Cristo. O sentimento de entregarmos algo é um sentimento também de sacrificar. É esse termo que ele está usando aqui no 18. Você, de alguma forma, sacrifica. Tudo no Antigo Testamento tipificava Cristo e a sua oferta, mas também tipificava o sentimento de Cristo no fato de se entregar, o modo remetendo à morte de Cristo. Paulo está usando os mesmos termos que eram prestados ofertas antes de Cristo, e esse mesmo termo pode ser usado hoje, nas nossas ofertas. Que a nossa oferta seja um sacrifício agradável a Deus. A própria oferta, ela deve ser cristocêntrica. Ela deve ser feita de forma correta. Como é que a gente faz um sacrifício que agrada a Deus, uma oferta que agrada a Deus? Com generosidade. Essa é a maneira correta. Entendam, irmãos, como ofertar da maneira certa é contracultural. É contracultural. Ofertar com generosidade. A gente vive na era do individualismo. Olha, eu vou buscar uma igreja que eu não precise ser sustentado por ela. Seria mais cômodo para mim, seria mais confortável. E uma igreja que pega esse dinheiro aí, em vez de me sustentar, e use para o que ela quiser. Eu busco trabalhar fora, eu vou ganhar bem, eu não tenho que ficar na mão de conselho, não tenho que ficar na mão de ninguém, eu não devo nada a vocês e vocês não devem nada a mim. Se eu quiser sair daqui, eu vivo bem, não preciso de vocês. Se vocês quiserem me tirar também, aí vocês me tiram e não tem problema nenhum. Ninguém depende de ninguém. Tem gente que tem essa filosofia. Olha, eu recebi de tudo e tenho até de sobra, versículo 18, estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Olha, é isso que a igreja deve fazer. A igreja não deve agir por partidarismo. A igreja tem que sustentar o pastor. É isso, essa é a cultura. É a cultura de que o pastor, o missionário, o seminarista, o obreiro, ele tem que sofrer. Ele tem que viver uma vida de sofrimento, porque ele é uma pessoa que prega a palavra. O que Paulo está agradecendo aqui? Ele está agradecendo pelo conforto que os filipenses estão fornecendo a ele. Obrigado por esse conforto. Eu agora tenho de sobra. Eu não preciso ficar me preocupando porque vocês, com essas coisas materiais, porque vocês me entregaram. Eu estou suprido. Enquanto a cultura fala de sofrimento, Paulo defende conforto. Eu agora estou confortado. Ele está agradecendo, eu tenho de sobra. Se o obreiro, ele tem de sobra, se o obreiro, ele tem o seu sustento, digamos assim,
Levar alimento para casa é menos uma preocupação para ele. Ele vai pegar essa preocupação que ele agora não tem e ele vai se preocupar com a sua vida. Ele vai se preocupar com você, com a sua igreja, com o alimento espiritual que ele tem que passar para a igreja. Existem pessoas que estão aqui em Bereia, nessa igreja, porque elas prezam pelo acompanhamento pastoral. Tem umas pessoas que já chegaram para mim e disseram: olha, eu queria ser acompanhado, que a minha vida fosse acompanhada. E estão aqui, um dos motivos, principalmente por causa disso. E tem pessoas que não vieram para cá, que elas não vieram justamente por causa disso. Porque elas sabem que aqui tem acompanhamento pastoral, e não é isso que elas querem. Não, eu não gosto disso. É a filosofia de que o pastor, ele não tem que se meter na vida dos outros. Pastor é para pregar, não é para ficar priorizando o que eu devo e eu não devo fazer, dizendo isso. Me desculpe, olha, não é nada pessoal. Você que é minha ovelha, quando eu ver algum incômodo na sua vida, quando eu ver alguma coisa que você esteja andando ou falando errado, mesmo que você não goste, mesmo que você se sinta invadida, eu vou falar. Eu vou exortar. Porque no final, quem vai prestar contas da sua vida sou eu. Então eu vou ter que falar. Invadir a sua vida é o meu trabalho. Invadir a sua vida. Se essa é a palavra que você querer escutar. Detectar práticas erradas que muitas vezes você no dia a dia não detecta. E aquilo ali precisa ser falado. É o meu trabalho. Isso vai fazer você ficar mais perto de Deus. Esse é o meu trabalho. Funciona um pouco como um remédio. Remédio não é agradável, a maioria deles. Mas ele é bom. Mas ele vai lhe fazer melhorar, estar mais perto da palavra de Deus. Uma igreja que impede o pastor de fazer isso, uma igreja que faz ele ficar pesado e não ter tempo para fazer isso, de não cuidar deles mesmo, é uma igreja que está se emoldurando na cultura do individualismo. A gente está falando de oferta, mas vale a pena mencionar sobre isso. Existem pessoas que batem, no dízimo. Não tem dízimo no Novo Testamento, não tem menção de dízimo no Novo Testamento, ou dízimo não era para ser 10% mesmo, Devia ser 5%, 3%, Eu nunca vi contestação para aumentar o dízimo, Nunca teve, Devia ser mais, Só contestação de menos, isso acontece também. E de fato, no Novo Testamento, nós não temos menção, porque ela seria uma menção desnecessária. Se fosse mencionado. Por quê? Porque existe uma nítida diferença entre dízimo e ofertas. Aqui, por exemplo, é oferta, O sentido aqui, o que as pessoas estão dando a Paulo é oferta. Talvez uma oferta que veio dos dízimos dos irmãos. Mas aqui não era assim, não estavam dizendo lá em Filipos, olha, em vez de você dar o seu dízimo, dê a Paulo. Não, entrava o dízimo e ele aí deviam juntar ali para ofertar a Paulo. Dízimo era tão praticado no Novo Testamento e tão incontestável que nenhum autor do Novo Testamento precisou alertar os irmãos quanto a isso. Eles precisavam, e isso foi muito alertado, sobre liberalidade nas ofertas, mas não quanto ao dízimo. Pelo contrário, a recomendação e evidências no Novo Testamento sempre foram para mais ofertas. Mais ofertas. Olha, incentiva a maior liberalidade e não menos liberalidade. E não menos, como alguns defendem. Mas a gente, em termos de oferta, a gente não tem um valor exato. Como dízimo. Dízimo tem um valor exato, é 10%. Mas oferta, a gente não tem isso. O que é frisado é a sua intenção ao ofertar. Isso é frisado. É a qualidade da sua oferta. Mesmo você ganhando muito. Mesmo você ofertando muito. Qual é a qualidade da sua oferta? É isso que Paulo está dizendo. Essa oferta, ela cheira bem. Essa oferta tem um aroma, tem os termos aqui, do sacrifício da antiga aliança. Ela tem um aroma agradável. Porque se a sua oferta cheira mal, Deus não vai aceitar a sua oferta. Assim como ele não aceitou a de Caim.
Assim como ele não aceitou a de Nadab e Abiú. Então essas são as 4 características. É você se associar nas aflições. É você entender essa questão de dar e receber. É você entender o fruto que aumenta o crédito na conta de vocês. E por último, é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício aceito por Deus. Cristo tem poder para suprir as nossas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Versículo 19, ele vai dizer: e o que Deus aceita é que lhe agrada, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Cristo nos dá o pão de cada dia. Igual a oração do Pai Nosso. Não apenas as bênçãos materiais. Na mesma oração, nós pedimos o perdão. Não só o pão nosso de cada dia, mas nós pedimos o perdão e Ele nos dá o perdão. Nós pedimos que Ele nos livre do mal e Ele nos livra do mal. Nós pedimos que não deixe cair em tentação. Cristo supre as nossas necessidades para quê? Para que a gente produza fruto. Para que a árvore produza fruto, ela precisa ter as suas necessidades supridas. Senão ela vai secar e vai morrer. Essa é a lógica de Paulo lá em 2 Coríntios 9:10. 2 Coríntios 9:10 diz: e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Tudo era para que eles continuassem sendo generosos. Isso culminava num ciclo vicioso, mas aqui um belo vício. Aqui não é eu oferto, Deus me retribui, eu fico rico e paro de ofertar. Não. Aqui é Deus supre as minhas necessidades para que eu possa ser um verdadeiro ofertante. E sendo um verdadeiro ofertante, Ele vai continuar suprindo as minhas necessidades. Esse é o ciclo aqui. Suas necessidades são supridas por Deus ao mesmo tempo que você oferta e supre a necessidade do outro. Deus poderia suprir a necessidade de todo mundo por igual. Mas não é o método dele. Não é assim que ele faz. Ele vai lhe usar para isso. Não é que ele precise de você. Deus está precisando do meu dinheiro para ajudar os outros. Vou barganhar com Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa da nossa oferta. Mas esse é o método que Ele estabelece. E Ele é soberano. Versículo 20. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Em tudo o nome de Deus seja glorificado. Versículo 21. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Os santos aqui são os crentes de Filipe. Aqui a gente pode ter uma noção da dimensão do Evangelho. E é interessante porque ele diz, os meus amigos, os irmãos que estão comigo mandam saudações. Aqui os amigos estavam diminuindo. Estavam diminuindo a cada vez que a situação de Paulo vai se agravando, os amigos vão começando a diminuir. E os da casa de César mandam saudações também. Ou seja, é a grandeza, é a dignidade do Evangelho. Diante da grandeza, diante da grandiosidade do Evangelho, desse mistério que aprendemos, irmãos, o nosso dinheiro, a nossa posição, os nossos talentos, a nossa capacidade precisam estar a serviço do Evangelho e não ao nosso próprio deleite e nosso próprio serviço. Se fizermos isso, vamos desfrutarmos dos frutos, dos créditos e mais, as nossas necessidades vão ser supridas continuamente. Finalmente, a bênção aqui, a graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de vocês. Que essa bênção seja a nossa também. Seja para a gente também. Amém?
Assim a gente conclui Filipenses para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor.